Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Diego aqui, mais uma aula nossa de filosofia. Hoje nós temos como tema, já seguindo essa linha que nós estávamos falando sobre diversidade, sobre diversidade de gênero, de raça. Sexta-feira nós falamos sobre diversidade de crenças, né? Todas essas atividades estão lá na plataforma. Vocês podem estar tendo acesso a elas, beleza? Caso não tenha acesso, vocês podem estar me procurando, certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é causado em decorrência da falta de tolerância, em decorrência da nossa situação como seres humanos, muitas das vezes, né? Que é o que? A violência doméstica, né? Que é um assunto que tem sido colocado em discussão nos últimos tempos. As pessoas têm falado mais, né? Campanhas do governo estão sendo criadas para minimizar esses acontecimentos, para evitar tragédias, né? Porque se nós ligarmos os programas policiais, nós iremos perceber que a maioria dos crimes, dos homicídios atualmente, eles estão dentro das casas, estão acontecendo entre as famílias, né? E isso precisa ser discutido. Esse tema, violência doméstica, precisa ser discutido dentro das escolas, né? Porque é inadmissível a quantidade de crimes que ocorrem dentro dos lares, dentro das casas, os lugares onde nós deveríamos nos sentir seguros. E muitos estão morrendo dentro de suas próprias casas, certo? A violência doméstica, ela é um fenômeno que não distingue classe social, raça, etnia, religião, orientação sexual, idade e grau de escolaridade. Todos os dias somos impactados por notícias de mulheres que foram assassinadas por seus companheiros ou ex-parceiros. Na maioria desses casos, elas já vinham sofrendo diversos tipos de violência já há algum tempo, né? Mas a situação só chega ao conhecimento de outras pessoas quando as agressões crescem a ponto de culminar em feminicídio. Nós já veremos o que é feminicídio. Quem é a vítima da violência doméstica passa muito tempo tentando evitá-la para assegurar sua própria proteção e a de seus filhos. As mulheres ficam ao lado dos seus agressores por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros, sempre esperando que a violência acabe. E nunca, né, esperando que a violência continue, né? A mulher sempre ela espera que isso tudo acabe, que seja apenas uma fase, que seja algum problema no serviço, né? O marido está estressado, né? Então esses pensamentos estão dentro da mentalidade de algumas mulheres. Infelizmente ainda é assim. Porque principalmente porque por que elas pensam dessa forma? Porque quando elas se casaram, esse homem não era desse jeito. Este homem, ele era atencioso, ele era compreensível, ele era romântico, ele a tratava bem, né? Tratava bem os filhos. Ele era visto dentro da família como uma pessoa boa, como uma pessoa calma, dentro de uma família idônea que não tinha esse tipo de violência, né? Então sempre esses casos, sempre esse contexto faz com que a mulher pense que é só uma fase, ele vai mudar. Na verdade não muda, né? Muitas mulheres acreditam que suportar as agressões e continuar no relacionamento é uma forma de proteger os filhos. Só que isso é um problema gigantesco, porque você
que provavelmente sofre esse tipo de agressão, você está colocando você em perigo e também a sua família em perigo. Os seus filhos estão submetidos a este ambiente de agressão. Então eles podem se tornar futuros agressores, como também eles podem ser vítimas desse agressor que está dentro de casa, né? Que muitas vezes é o próprio pai, é o padrasto, né? Então temos que ficar de olho, a família tem que ficar de olho. Segundo a Lei Maria da Penha, existem 3 tipos de violência doméstica. Violência física, que se entende como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. A violência psicológica, que se configura em qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou visa degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. A violência sexual, que se trata de conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou o uso da força. A violência patrimonial, como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo destinados a satisfazer as suas necessidades. E a violência moral, considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então vamos comentar um pouquinho sobre elas, né? Na verdade não são 3, o texto aqui está errado, são 5, que é a violência física, né? Toda vez que ocorre a agressão física em que deixa ou não, né, hematomas pelo corpo, é considerado violência física. Então, quebra o braço, deixa marca, deixa o olho roxo, né? Tapas, murros, cotoveladas, tapas na cara, né? Tudo isso é tipo de agressão física. Psicológica, né? Que chama a pessoa de burra, né? Mexe com a autoestima da mulher. Fala que ela é dependente dele, todo momento colocando essa pessoa para baixo, fazendo com que essa mulher se sinta apenas uma pessoa dependente deste homem. Proíbe a mulher de ir em determinados locais, não deixa a mulher andar na rua sozinha, não deixa essa mulher visitar a família dela, não deixa essa mulher andar com um determinado tipo de pessoa, somente com ele. Então, tudo isso é um tipo de violência psicológica. Não permite que a mulher estuda, não permite que a mulher frequente algum determinado tipo de religião, né? Nós aqui da escola sempre já presenciamos muito isso, os maridos não deixarem as esposas estudarem, né? Não sei porquê, né? Que medo tem esses homens que as mulheres vão para a escola, que as mulheres estudem, se tornem independentes, né? Não entendi ainda por que eles pensam dessa forma. A violência sexual, toda vez que a determinada pessoa é obrigada a manter, né, uma relação sexual que ela não queira participar, isso é violência sexual, né? E toda vez que a pessoa não quer ter aquele tipo de relação sexual, isso se torna violência, se torna estupro, né? Então, é engano se achar que estupro é só a penetração em si, né? Qualquer tipo de relação sexual que a pessoa não queira se envolver e ela é obrigada, é agressão, é estupro. A violência patrimonial, muitos homens eles tomam, né? Acabam por furtar o patrimônio da mulher, né?
às vezes nem é assim, às vezes a pessoa não agride a pessoa, a mulher, não agride emocionalmente, não agride psicologicamente, mas ele tem essa violência, ele pratica essa violência patrimonial, ele rouba a mulher, né? Ele pratica tudo isso que foi colocado aqui, ó. Ele subtrai, ele retém, ele destrói o patrimônio dessa mulher. Em que? Em jogos, em vícios, em bebedeiras, em tudo é assim, né? Então, isso também é um tipo de violência. E olha que engraçado, até a subtração de documentos pessoais, né? Então, tem cidadãos aí que destroem os documentos da mulher para que elas não busquem os seus próprios direitos. E também tem a violência moral, que é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então tem aí cada elemento com as suas práticas violentas, não é verdade? A violência doméstica ocorre com frequência e não existe um perfil específico de quem sofre violência doméstica. Então, lembrando, quando nós falamos violência doméstica, nós não estamos falando apenas essa violência entre marido e mulher, certo? Todo mundo que mora dentro de uma casa se configura uma família. Então, se a família, se aquela casa mora pai, mãe, filhos e avós, aquilo ali é uma família. Então, se existe de alguma forma alguma agressão entre os pais, né, ou pai que na justificativa de educar o filho acaba por espancar o filho, isso é um tipo de violência doméstica, né? E também, se caso ocorra agressão contra idosos, contra os avós, também vai ser configurado como violência doméstica, ou caso filho batendo em pai, filho agredindo o pai, filho assassinando os pais, isso é violência doméstica, tá beleza? E claro, vai ser enquadrado dentro dos outros crimes. Mas toda vez que nós falamos de violência doméstica, é este cenário familiar. Todo tipo de agressão que ocorre dentro da família, dentro daquele quadro de familiar, é considerado violência doméstica. Então, se a mulher bate no marido, também é violência doméstica, tá certo? Qualquer mulher, em algum período da sua vida, pode ser vítima de algum tipo de violência. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2013 o Brasil já ocupava o 5º lugar num ranking de 83 países, não é? Então, 30%, então, é o 5º lugar, né, de onde se mais mata mulheres, beleza? Em quase 30% dos crimes ocorrem nos próprios domicílios. Entenderam? Então, por isso que quando eu comecei o vídeo, eu falei, né, que hoje nós vamos assistir os programas policiais. A maioria dos casos são crimes que ocorrem dentro das próprias casas. E olha aqui um dado alarmante da Organização Mundial da Saúde. 30% desses casos de morte de mulheres está dentro de casa. Então, nem dentro de casa as pessoas estão seguras, né? Então, olha só, nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Alarmante esses dados, não é, gente? Além disso, uma pesquisa do Data Senado de 2013 revelou que 1 em cada 5 mulheres, 5 brasileiras, já assumiu que foi vítima de violência doméstica e familiar provocada por um homem. Os resultados da Fundação Perseu Abramo, com base em estudos realizados em 2010, também reforçam esses dados. Para se ter uma ideia, a cada 2 minutos, 5 mulheres são violentadas e agredidas. Outra confirmação da frequência da violência de gênero é o ciclo que se estabelece e é constantemente repetido: o aumento da tensão, ato de violência e lua de mel.
Então, o que, que é isso? Qual que são essa, essa situação aqui de repetição da agressão? Porque ocorre um aumento de tensão, né? Então ali ocorre alguma coisa, acontece alguma coisa, não necessariamente que exista uma causa. A mulher fez isso e o marido ficou brabinho, foi lá e desceu o cacete. Não é isso, né? Ocorre uma tensão ali, pode ser qualquer um dos dois. Ocorre o ato de violência, né? Mas não quer dizer que esse ato de violência foi causado pela pessoa, tá? E depois que ocorre a violência, o agressor, ele meio que vive ali um sentido de remorso, alguma coisa desse tipo. Daí no outro dia ele tá um doce, né? Daí vai lá, quer agradar, quer pedir desculpa, quer falar que vai mudar, e que vira aquela coisa. Daí de repente o agressor que antes era bonzinho, né? Retorna, né? Dizendo ali que vai mudar, que vai que não vai mais agredir a esposa, que vai ser bom, vai ser melhor, né? Então esses são os três momentos, né, da agressão que ocorre. Ocorre essa tensão, pode ser causado ali por algum problema no serviço, algum problema financeiro, isso mais tudo mais. Aí ele acha que tem o direito de descontar na esposa. Daí depois ele vai lá, bate e depois ele quer passar a mão, quer pedir desculpa. Nessas três fases a mulher sofre vários tipos de violência que eu falei. A violência física, a moral, a psicológica, a sexual e a patrimonial, né? Que podem ser praticadas de maneiras isoladas ou não. Então, quando nós falamos de agressão, vocês precisam entender que pode ser esses 5 tipos de agressões, né? Não necessariamente que o agressor ele vai ser um agressor físico de bater na esposa, mas ele pode agredir de diversas formas, tá? Então hoje a agressão não é só violência, né? A agressão não é só aquela agressão física de deixar a pessoa roxa, mas são todos esses tipos de agressões, né? Então a violência hoje ela mudou de cor. Na verdade ela sempre foi assim, que se dava mais atenção à questão da violência. A violência sofrida pela mulher é um problema social e público na medida em que impacta a economia do país. Por quê? Vai ser preciso criar novas ferramentas para atender a vítima, né? Então teremos que ter aposentadorias precoces, pensões por morte ou invalidez, auxílio-doença, afastamento de trabalho, consultas médicas e internações. Então tudo isso aqui, gera custo pro Estado, né? É chato você falar esse tipo de coisa, porque nós estamos falando de uma vítima. Mas nós precisamos entender e colocar essa vítima dentro da questão estadual, porque se tem vários tipos de senso comum em relação a isso. Que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, tem que se meter a colher sim, porque uma pessoa agredida dentro de sua própria casa vai gerar custos para o Estado, vai gerar custos para a sociedade, sim. Então, o Estado precisa garantir, né, esse momento, né, essa preocupação, essa sensibilização da sociedade, da população, para que fiquem de olho, para que observem, né, os princípios de agressão, os princípios de violência doméstica que exista na sociedade, no grupo ali familiar. De acordo com o inciso 2º do artigo 3 da Lei Maria da Penha, é de responsabilidade da família, da sociedade e do poder público, olha só, não é só do Estado, também é da família, assegurar às mulheres o exercício dos direitos à vida, à segurança, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar
e comunitária. Então, percebam, todos isso aqui é direito da mulher, né? Casou, a mulher casou, é submissa ao seu marido, tem que obedecer em tudo. Esses aqui são direitos das mulheres. Se elas são proibidas de determinado direito que estamos aqui, listando: segurança, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, trabalho, a cidadania, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária, este homem está agredindo essa mulher, né? Ele está rompendo com os direitos dela. Então, é preciso, o Estado precisa intervir nessa situação. Questão: marido não deixa a mulher estudar, marido que não deixa a mulher conviver com a família, conviver com a sociedade, né? Ter cidadania, né? Impede a mulher de votar, impede a mulher de ir à sua igreja, impede a mulher de fazer determinada coisa. Isso é agressão, isso é prisão, na verdade, né? Então, precisa se observar isso. Além disso, desde 2012, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a Lei Maria da Penha é passível de ser aplicada mesmo se não houver denúncia. Se a mulher não quer denunciar o marido, não importa. A Lei da Maria da Penha vai ser aplicada do mesmo jeito. É comum ver em argumentos de que a Lei Maria da Penha é inconstitucional, através da Constituição Federal em seu artigo 5º, né, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Assim, o problema estaria de fato de que a lei teria tratado a violência doméstica e familiar pelo viés do gênero, que para muitos seria uma discriminação do sexo masculino, pois marcaria uma diferenciação entre homens e mulheres e infringiria o princípio da isonomia. Então, muitos atribuem a Lei Maria da Penha como inconstitucional por isso, né? Por muitas das vezes só observar a questão da mulher, né? Então, a Lei Maria da Penha ela foi criada para a proteção da mulher, né? Já existem leis que garantem para o homem, né? Então, a questão da violência, se o homem é agredido pela mulher, ele pode recorrer aos seus direitos, sim, ele pode fazer a sua denúncia por agressão, sim, é direito dele, como é o direito da mulher buscar ajuda, né, na delegacia com relação à Lei Maria da Penha. Só que o que acontece é que o homem brasileiro é muito machista, ele não vai na delegacia denunciar a esposa porque a esposa bateu nele. Não vai, né? Então, é uma questão de ego, uma questão machista da ideia do homem brasileiro, que ele não vai denunciar, por isso nós não temos essa cultura de ver, né, homens prestando queixas contra a agressão. O que é diferente em países desenvolvidos. Quando ocorre violência familiar, que eu já falei, não é só contra a mulher, tá? Qualquer um dentro de casa que sofrer agressão pode ser incluído dentro dessa ideia, dentro da violência doméstica. E em outros países mais desenvolvidos, qualquer um denuncia. O marido, a mulher, os filhos, os avós, né? Eles denunciam sim. O feminicídio, ele foi uma lei criada em 2015, sancionada até pela presidente Dilma, que nós já existe a lei o crime de homicídio, né, que é o crime de morte, né, quando se ocorre a violência, quando ocorre um assassinato de uma pessoa, sendo homem ou mulher. Quando se cria, né, essa lei que foi sancionada em 2015, chamado feminicídio, não é para se criar uma nova lei, não é para se mudar a lei do homicídio, não, é só para incluir uma penalização maior para aqueles crimes que é de homicídio, que está matando uma pessoa, só que ocorreu em decorrência da mulher ser mulher, enquanto gênero, né? Então, a mulher, por ser mulher, ela foi morta. Então, isso vai ser incluído dentro de feminicídio, tá? Então,
A violência contra a mulher, nos casos mais graves, acarreta feminicídio, é preocupante no Brasil. Dados levantados pelo Instituto de Econômico Aplicado, o IPEA, apontam que a cada 1h30 um feminicídio foi cometido em território brasileiro. Entre os anos de 2007 e 2011, logo após a sanção da Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, que visa coibir a violência doméstica cometida contra mulheres, por isso a necessidade de tratar o feminicídio como maior rigidez ainda existe hoje em dia, justificando a implementação desta lei. Então veja, no mesmo ano, né, da criação de uma lei que visa coibir esse tipo de violência, foi um dos anos que mais ocorreu a morte de mulheres por feminicídio. A lei também altera a lei de crimes hediondos, colocando o feminicídio como um crime hediondo, o que faz com que o ritual de julgamento seja dado especialmente por um tribunal do júri ou júri popular. Quando a lei do feminicídio pode ser aplicada? A lei do feminicídio levantou discussões acerca da necessidade de sua implementação. Setores mais conservadores da sociedade afirmaram não haver justificativa para tipificação especial do homicídio contra as mulheres. O desconhecimento do que trata a lei é o principal fator de rejeição. Para desfazer qualquer equívoco, é necessário entender quando a Lei 13.104 de 2015 pode ser aplicada, sendo basicamente em 2 casos. Quando o homicídio é resultado de violência doméstica ou ocorre acompanhado dela, sendo praticado pelo cônjuge, parceiro ou qualquer outro familiar da vítima. O caso pode ser tratado como feminicídio. Então, se é o marido que matou a mulher, vai ser enquadrado dentro do feminicídio. Muitas vezes, os casos da agressão, principalmente por parte de parceiros e ex-parceiros contra as mulheres, é persistente e pode, nos casos mais graves, terminar com a morte da mulher. Então, observem, a maioria dos casos de feminicídio que já ocorreram é dentro de uma família com histórico de violência, onde este marido e essa mulher sempre já viviam um casamento conturbado, já viviam um relacionamento marcado por agressão, marcado por denúncia e tudo isso. E geralmente vai acabar com o assassinato dessa mulher. Então, isso tudo esses dados é para que as pessoas possam ficar atentas a essas situações e tentar evitar, é claro, a morte dessa mulher ou deste homem também, né, gente? A Lei Maria da Penha visa coibir esse tipo de ação, mas existem muitos entraves, como a cultura misógina e patriarcal que culpabiliza a vítima e o medo das vítimas de denunciar. Então, sempre, né, nós temos essa ideia, né, essa cultura misógina que atribui a figura da mulher, a figura do feminino, como sempre a culpada da coisa, sempre a responsável pela agressão, sempre a responsável pela traição, não é? Sempre é a mulher a responsável por tudo de ruim que acontece dentro da sua casa, sempre ligado, né, a questões patriarcais, as questões religiosas, né, porque a mulher sábia edifica sua casa, né, e a tola destrói. Então, você tem esse ideal de que se algo está errado dentro de casa, a culpa é da mulher, né, e na verdade não é dessa forma. Verdade, nós temos que perceber que a família são feitas por pessoas e não está baseada em uma pessoa só a harmonia desta mesma, certo? E, né, nós temos a sociedade em si tem esse hábito errado de culpar a mulher, né?
sempre ela é a culpada, responsável, porque não fez a comida na hora, não limpou a casa na hora, não passou e não engomou como a mamãe fazia, né? Fala demais, briga demais, incomoda. Isso tudo vai, né? Depois é a resposta, né? A justificativa, né? Que isso e aquilo outro. Aqui, o que está em questão é basicamente a discriminação de gênero, que faz com que as mulheres sejam tratadas em nossa sociedade como objetos e não como sujeitos. Essa noção, junto com a impunidade, resulta em diversos crimes de natureza violenta e sexual contra as mulheres. A ideia misógina de que o homem é portador da liberdade social e sexual da mulher, ou a prática explícita da misoginia, ódio e discriminação contra a mulher e ao que remete ao feminino, quando acompanhados de homicídio, podem ser enquadrados no agravante feminicídio. Então aquela frase, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém, também vai ser enquadrado dentro de um homicídio, não é? Tudo isso, né, gente? Então a gente precisa observar essas situações e lutar contra a impunidade, lutar contra essa ideia machista que as pessoas têm de achar que são donos das mulheres, né? Que as mulheres são objetos de troca. Essa ideia já é ultrapassada, não se observa, não se coloca a mulher mais como objeto de troca. Infelizmente, as pessoas ainda estão vivendo na era medieval, achando, né, que as mulheres são propriedades deles. Então, você precisa observar, começa a observar o comportamento das pessoas, o comportamento dos seus avós, seus pais, seus amigos, e perceba que eles ainda tratam as mulheres como objetos, como moeda de troca, como o chaveirinho, né? Carrega a mulher como se fosse um troféu pela rua, pela estrada. Então, a gente precisa mudar, né, gente? Tá na hora. Nós estamos muito estranhos ultimamente. Então, é isso a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida você pode estar me procurando aí nas redes, no WhatsApp ou lá na plataforma mesmo. Pode deixar mensagem que eu vou estar respondendo. Tá bom? Então, pessoal, até mais. Tchau, obrigado.